Zero gordura trans, verdade ou mentira? Como identificar a gordura trans nos alimentos? Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre a gordura trans escondida nos alimentos. Como que a gente pode identificar se existe ou não gordura trans quando está zero gordura trans nos alimentos? Neste vídeo nós vamos ver o que é gordura trans, suas vantagens e desvantagens, onde ela se encontra, então onde ela se esconde, como identificá-la, por que que em alguns alimentos aparece zero gordura trans se eles têm a gordura trans, e também nós vamos falar das doses diárias, que são limites de ingestão, as doses, as quantidades encontradas nos diversos alimentos. Nós vamos falar também das mortes causadas pela gordura trans no mundo e também das recomendações, das novas diretrizes da Anvisa em relação à gordura trans nos alimentos. O que é a gordura trans, então? É um óleo vegetal, que pode ser óleo de soja, óleo de milho ou outros óleos vegetais, que a indústria faz uma modificação, que nós chamamos de hidrogenação, que torna esse lipídio, essa gordura um pouco mais saturada e acaba formando o que nós chamamos de ácidos graxos ou gorduras trans, que fazem mal para a saúde. Quais as vantagens para a indústria de obter esse tipo de produto? Ele é um produto mais barato, então ele custa menos para a indústria. Essa gordura, ela se torna uma gordura mais sólida, ou seja, ela tem um ponto de fusão, de derretimento maior. Então, para a indústria, isso vale muito mais a pena porque você solidifica melhor o produto. Ele não fica derretendo, por exemplo, um chocolate. Além disso, também existe a melhora na conservação do alimento porque ele é menos suscetível à oxidação. As gorduras, elas são muito suscetíveis à oxidação e estragam muito fácil. E a gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans, ela tem uma conservação melhor porque ela demonstra uma menor oxidação dessa gordura, desse lipídio. Também a gente vai ter a melhor palatabilidade, que isso é um fator importante para a indústria de alimentos, e a textura dos alimentos também ela fica melhor. E por isso é um produto mais vendável do ponto de vista de consumidores, né? Bom, e quais são as desvantagens do consumo excessivo da gordura trans, ou seja, da gordura vegetal hidrogenada? Bom, a desvantagem é para a nossa saúde. Por quê? Porque atrapalha o metabolismo das gorduras, aumenta o depósito de gordura tanto corporal como abdominal e principalmente visceral e aumenta o risco de doença cardiovascular, o risco de diabetes por conta disso. Ele também acaba atrapalhando as respostas celulares, porque as nossas membranas celulares são feitas de lipídios e, portanto, precisam ter gorduras adequadas para suas boas respostas. Também a gente tem o aumento do LDL colesterol e a redução do HDL colesterol, ou seja, atrapalha o metabolismo das lipoproteínas. E por último, reduz a síntese de ácidos graxos essenciais, que são os ácidos graxos, as gorduras insaturadas e poliinsaturadas, importantíssimas tanto para funções como ações dos nossos tecidos e das nossas células. E onde a gordura trans está escondida? Em que alimentos? Bom, em redes de fast foods e restaurantes, ela é muito utilizada principalmente para a fritura dos alimentos. E também para a preparação de alimentos que têm gordura, por exemplo, massas de pizzas muitas vezes utilizam a gordura vegetal hidrogenada também, que é a gordura trans. Além disso, nós temos vários alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, aqueles alimentos feitos pela indústria, que são margarina, o requeijão, por exemplo, sorvetes, né, principalmente os sorvetes cremosos, bolos, tortas, pães, salgadinhos, pipoca de micro-ondas, né? Não a pipoca que nós fazemos em casa, a pipoca de micro-ondas, porque aqui nós fazemos em casa é óleo vegetal. E tudo mais, como chocolate, que contenham essa gordura. E como identificar a gordura trans que está nos alimentos? Bom, a gente tem que olhar o rótulo dos alimentos, onde está ingredientes. Então, onde está escrito ingredientes, normalmente vão estar descritos todos os compostos, tanto alimentícios como
compostos químicos que são utilizados naqueles alimentos. Se estiver escrito gordura hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, creme vegetal, hidrogenado, margarina, principalmente essas expressões, nós teremos certeza que tem gordura trans. Ao contrário disso, quando não tem gordura trans, vão estar descritos de que forma? Óleos vegetais, gordura láctea, manteiga de cacau e massa de cacau. Bom, a pergunta então é por que em alguns alimentos, né, e principalmente não só nas informações nutricionais, mas na capa do alimento já está descrito como 0 gordura trans. Por que isso acontece? Bom, isso ocorre porque a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária no Brasil, ela considera que quando existe uma quantidade menor que 0,2 gramas de gordura trans por porção de alimento, o fabricante pode declarar que aquele alimento é 0 gordura trans. Entretanto, o que acontece? É o próprio fabricante que decide qual é o tamanho da porção. Então, isso significa dizer que se de um pacote de biscoito enorme, ele decide que uma porção é um biscoito só, e ele diz que lá tem menos do que 0,2 gramas, ele pode dizer que é 0 gordura trans. Bom, vamos ver alguns exemplos então. Eu trouxe para vocês aqui algumas tabelas nutricionais de alguns produtos para a gente analisar conjuntamente. Vamos lá? Então aqui a gente tem a informação nutricional e os ingredientes. Como farinha de trigo, calabresa, queijo. E aí a gente vê aqui gordura vegetal. Então tá claro que aqui existe a gordura vegetal hidrogenada. Quando a gente olha lá a informação nutricional e a gente vê na descrição ali gordura trans, o que está descrito na gordura trans? 0 gramas. Então isso acontece em muitos produtos. Por isso que a gente precisa olhar os ingredientes e identificar se existe a gordura vegetal hidrogenada ou parcialmente hidrogenada ou não. Não adianta a gente acreditar na informação nutricional de 0 gordura trans. Bom, e nessa próxima figura eu vou trazer alguns exemplos para vocês, até onde pode chegar a quantidade de gordura trans dentro de alguns produtos alimentícios. Vamos ver a figura? Então aqui, por exemplo, nós temos os biscoitos recheados. A porção, que é considerada de 3 unidades, chega a 2,1 gramas de gordura trans. Ao lado nós temos os chocolates, que pode chegar a uma porção, que é uma barra pequena de 20 gramas, 1,5 gramas de gordura trans. Por exemplo, a lasanha congelada de 4 queijos, uma porção média de 320 gramas, chega a 3,4 gramas de gordura trans. O sorvete de massa, uma bola, 1,6 gramas de gordura trans. Também temos os salgadinhos de pacote, numa porção de 30 gramas, tem 2 gramas de gordura trans. E também as batatinhas fritas dos fast foods, que a gente não podia deixar de comentar, que são feitas com óleo vegetal hidrogenado. E um pacote médio tem 8 gramas, que é uma porção, né? Tem 8 gramas de gordura trans, num pacote médio de batatinha frita. Bom, e quais os limites, né? As doses máximas que devem ser consumidas diariamente? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que não se ultrapasse, então o consumo de gordura trans não se ultrapasse 1% do valor energético médio de uma dieta, que chega a ser em torno de 2.000 calorias por dia. Ou seja, isso significa que 2 gramas de gordura trans por dia é a dose máxima recomendada do consumo da gordura trans pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, a gente teria então prejuízos importantes para a saúde. Existem alguns dados em relação a doenças, principalmente doenças coronarianas, doenças do coração e também mortes relacionadas ao consumo da gordura trans. Vamos ver na próxima figura? E em 2004, a gente vê que na Dinamarca, que foi o primeiro país a restringir o uso de gorduras trans, né, por exemplo, no período entre 2003 e 2012, eles tiveram uma redução de mortes por doenças do coração, que caiu de 359 para 210 por 100 mil habitantes. E também em Nova York, né, tem uma estimativa de Nova York de 2013 apontando que mais de 1.500 mortes por doença do coração foram evitadas ao ano
quando houve o banimento da gordura trans em restaurantes. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a regulamentação desse processo ela é realizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o que tem a dizer, né, as novas normas da Anvisa para agora 2021? Então, valendo já agora para 2021, em duas fases, tem a primeira fase e a segunda fase, já vai haver uma restrição de até 2% de gordura trans que vai ser permitida em alguns alimentos. E depois a terceira fase, que ela passa a valer a partir de janeiro de 2023, quando há o banimento total da gordura trans dos alimentos. Se vocês quiserem saber mais sobre a gordura trans, principalmente o impacto da gordura trans no metabolismo e o impacto na saúde, eu vou deixar a descrição do vídeo anterior que nós fizemos, que é um pouquinho mais elaborado e mais detalhado em relação ao impacto na saúde. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Dessa forma, você ajuda a gente a continuar produzindo vídeos para vocês.